Nós vamos hoje, então, refletir um pouquinho sobre Moisés, mestre na arte de viver. A Bíblia tem entre as suas marcantes características a de falar de homens e mulheres nas suas virtudes e também nos seus defeitos. Os erros dos grandes heróis da Bíblia não são esquecidos. Nós aprendemos com os acertos e aprendemos também com os erros. Por exemplo, tem alguém que nos ensine tanto na sabedoria que destila no seu livro de Provérbios, Eclesiastes e Canto dos Cânticos como Salomão? Mas não temos também alguém cuja vida, ao final, já não era mais íntegra ao Senhor, também nos ensina essa história dele? Nós, no livro de Gênesis, nos encantamos com a história de Abraão, com a história de Isaac, com a história de Jacó, com a história de José. E no Êxodo, também em Números e em Deuteronômio, nós temos uma outra biografia notável. Não está no formato de biografia, porque a biografia é, na verdade, uma biografia de Deus. Mas Moisés é este homem que falava por Deus. E nós vemos um Moisés magnífico e um Moisés com pés de barro, igualzinho a você. Se você achar que não, eu retiro a frase e corrijo. Igualzinho a mim. Destaquei, então, alguns erros de Moisés para que nós não os cometamos e alguns acertos do grande líder para que nós nos inspiremos. Primeiro problema negativo de Moisés, nós o temos lendo Êxodo. Estou aqui com a minha Bíblia, tive que marcar tudinho aqui com os papeizinhos, né, para não me perder aqui na hora, então estou seguindo aqui a minha própria marcação. E o primeiro texto, eu falo isso para você também pegar a sua Bíblia aí, eu leio na NAA, letra gigante, você na sua versão, recomendo que você sempre troque de versão, leia numa outra, porque algumas coisas ficam mais claras numa outra versão. Então, no capítulo 2 de Êxodo, segundo livro da Bíblia, nós encontramos uma história. É a primeira história de Moisés em que ele é protagonista. Fora disso, ele é criança. Bebê, na verdade. Quando ele aparece, Êxodo 2:11. Naqueles dias, sendo Moisés já adulto feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu como ele, do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo dele na areia. O texto prossegue e só a leitura deste nos inspira naquilo que eu vou dizer, mas antes quero ler um outro texto. Esse está em Números. É um texto da mesma, vamos dizer, índole, da mesma natureza, no capítulo 20 de Números, versos 2 a 12. Texto muito conhecido dos leitores e leitoras da Bíblia. O povo já tinha saído do Egito, mas já tinha crescido, já estava com 80 anos, aquilo anterior estava com 80. Então, não havia água para o povo. Números 20, versos 2 e subsequentes. Então, o povo se juntou contra Moisés e contra Arão, com as seguintes palavras: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor, porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui.
nós e os nossos animais. E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais? No caso, não era arroz, era cevada, trigo, nem figos, nem vinhas com as suas uvas, nem romãs, nem água para beber. A propósito, até hoje, a romã é uma das frutas preferidas da região. Eu tenho uma triste lembrança dela e uma boa lembrança dela, porque em um lugar chamado Gerás, na Jordânia, eu tomei muitos sucos, imperdível sucos de romã. Mas só que, numa das viagens lá, alguém inadvertidamente jogou a casca no chão. E eu levei o maior tombo. Até hoje dói aqui na minha cabeça, aquele tombo que eu levei. Só para ilustrar que a romã ainda faz parte ali da cultura daquelas famílias todas que vivem naquela região. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. Isto é, ajoelharam-se. E a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo. Vou ler de novo. Pegue o seu portão e ajunte. Desculpe. Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo, falem. Essa é a palavra-chave. Falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão, cajado, a vara de andar, que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Chamou, vem, chamou. Então Moisés lhes disse: agora escutem, seus rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Ele sabia que Deus tinha prometido que ia sair a rocha, mas ele estava indignado. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas. A congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Eu li aqui na NAA, a tela foi projetada na NVT, uma excelente, magnífica versão, como já mencionei. O que é que nós aprendemos aqui com essa história? Sobre o temperamento, sobre o jeito de ser de Moisés. Nós aprendemos que Moisés era alguém que não levava desaforo para casa. Era alguém que, diante da injustiça, se colocava do lado do injustiçado, o que é ótimo. Mas a sua maneira de fazer justiça era literalmente com as próprias mãos. E quando ele, muito aborrecido com seu povo, irado com a incredulidade deles, em lugar de falar, a rocha ele bate. E você observou o detalhe, quantas vezes ele bate? Ele estava com raiva e lançou toda a sua raiva contra aquela rocha. Rocha que o Novo Testamento diz que era Jesus acompanhando o povo, numa aplicação própria do Novo Testamento. Então, Moisés é alguém que se ira, Moisés é alguém que se enraivece, Moisés é alguém que resolve as coisas pela força. Nós temos vivido, no mundo inteiro, no Brasil em particular, a cultura da violência, a cultura da guerra.
As pessoas achando, desde o presidente da República até as pessoas mais simples, que resolvem tudo no grito, no xingamento, no braço, na arma, na faca. Essa tem sido a nossa cultura. Infelizmente, ouvimos agora há pouco, a começar em mim que haja paz, mas, na verdade, os gritos que temos ouvido são gritos de guerra, matar, esfolar. Moisés, este Moisés, é um exemplo negativo para muitas pessoas. Depois nós veremos o que acontece com Moisés, mas nesse momento é isso que ele faz. E nós vemos o que ele colheu com isso. Ele não entrou na Terra Prometida, porque ele lançou mão da violência. Deus abomina a violência, até por uma causa nobre. Deus ama a paz. Você tem sido Moisés? Então, abaixe as suas mãos, suavize a sua voz. Você pode viver de um outro modo, não desse primeiro Moisés. O Moisés que se indigna e se excede. Às vezes nós vemos notícias de pessoas que esfaqueiam outras. E é muito impressionante como não dão apenas uma facada, que já era letal, tão várias. Ou tiros, não dão só um, que já é letal, tão vários. Descarregam a sua raiva. O que é que você faz quando está com raiva? Faz como Moisés? Não entrou na Terra Prometida. Então, meu conselho, eu faço a mim mesmo, Moisés errou, mas você não tem que errar. Baixe as suas mãos, suavize a sua voz, seja um homem de paz, uma mulher de paz. Você nunca vai se arrepender. Talvez humanamente você perca. Humanamente. Há muitos anos eu estava fazendo um negócio e era um apartamento que eu estava comprando há alguns anos e era de uma família com muitas pessoas envolvidas na negociação. Isso quem conduziu foi lá a imobiliária. Quando eu fui chamado, era para assinar o documento. Estava lá assinando o documento, eu, minha esposa e os representantes, eram 3 senhoras naquele momento, quando, de repente, adentra a sala um cara grande, forte, e diz: não vamos assinar coisa nenhuma. Aí, dirigido a mim, você quer se aproveitar, e me acusando de muitas coisas. E eu fiquei calado. Ele disse: você sabe com quem você está falando? Eu falei: não, e também isso não tem a menor importância nesse momento. Eu sou filho do governador fulano de tal, cujo nome era conhecido. Eu vi o nome dele, que era, de fato tinha um filho no nome dele, remetendo ao seu pai. Sim, o senhor está me falando, sim, mas isso também não importa aqui no caso. O que ele queria, na verdade, era, como se diz na gíria, melar o negócio, que eu me irritasse, que eu também crescesse, houvesse, quem sabe, uma briga verbal ou até mesmo corporal ali, ele mais forte do que eu sempre fui o mais fraco de todos, e o negócio não aconteceria, porque ele não queria fazer o negócio, talvez quisesse mais dinheiro pelo negócio, não sei, a motivação dele não importa também nesse caso. Mas eu respondi, esse mesmo tom de voz que estou falando aqui. Ele falou, todo mundo olhou para ele, olhou para o outro, como dizer, ignora, já conhecemos esse camarada aí. Era o arrogante, o cara que acha que resolve no grito. O grito não resolve, aparentemente resolve. Perder, na verdade, não é uma perda. E o meu caso mostrou que eu ganhei. E, enfim, comprei o imóvel e os documentos foram assinados. Só contei uma história, porque nós ouvimos tanto que o cara ganhou no grito, expressão popular. Então, vamos lá, gente. Nada de guerra. Porque tem uma causa nobre. Se for vencida com bala e com faca, deixa de ser nobre. Se tem que derramar sangue para vencer, é melhor perder.
Então, Moisés errou ao usar a violência como um recurso. Então, repito o meu convite: abaixe as mãos, suavize a sua voz. Não use de violência, nunca. Não grite, nunca. Não grite em casa com seu filho. Não grite em casa com a sua esposa. Não grite com a sua mãe, com o seu pai. Não ameace. Não participe dessa cultura trágica do berro, do grito, da violência, da força. É pelo Espírito de Deus, diz Zacarias, que as coisas acontecem, não por nossa força, não por nossa violência. Então, a começar por você, haja paz na terra. Segundo erro de Moisés. Vou ler, então, um texto aqui muito difícil de interpretação, complexo, que tem feito pessoas trazerem muitas perguntas. Êxodo, capítulo 4. Se você leu recentemente esse texto, também se perguntou o que quer dizer isto. Se você leu uma versão mais recente, ficou um pouco mais suave. Nas versões mais antigas fica ainda o texto muito pesado. O texto, então, que nós lemos no capítulo 4, versos 24 a 27, esse texto nos diz o seguinte, é um texto bastante difícil de entender. Quando, então, depois da primeira viagem que Moisés faz no Egito, ele volta até Midian, hoje a Arábia Saudita, onde estava sua família, e vai levar sua família para o Egito. No meio do caminho, diz o texto, estando Moisés, Êxodo 4, 24, você pode acompanhar, estando Moisés no caminho, isso é, no caminho de Midian para o Egito, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora, que era sua esposa, pegou uma pedra afiada, uma espécie de facão improvisado, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. Ele disse, sem dúvida, você é para mim um marido de sangue, ou um marido sanguinário. Assim, o Senhor o deixou, deixou Moisés. Ela disse, marido de sangue, explica o próprio autor do texto, por causa da circuncisão. Qual é o erro de Moisés? Moisés não harmonizou adequadamente trabalho e família. Podemos dizer que ele colocou o trabalho, no caso do santo trabalho, uma missão gloriosa acima da sua família. Era tarefa dele circuncidar o seu filho. Porque desde Abraão, embora não houvesse ainda a legislação que Moisés nos transmitiria, todas as famílias hebreias circuncidavam o seu filho. E Moisés não o fez. O texto nos diz, então, que isto não agradou a Deus. Que, embora tivesse para ele uma grande missão, resolveu tirá-lo da missão e eliminá-lo. É o que o texto diz. Talvez com uma doença grave, não sabemos. Então, Zípora, que não era hebreia, mas midianita, filho de Jetro, percebendo espiritualmente que o seu marido ia morrer por desobediência a Deus, ela tomou a iniciativa e circuncidou o seu filho. Isso não era uma tarefa para a mulher, era do homem. Ou, às vezes, ele fazia isso sozinho, ou, às vezes, contratava um encarregado nas culturas antigas que fazia esse trabalho. Moisés, então, falhou no seu dever de pai. Moisés, então,
priorizou o trabalho? Só Moisés? E você, dona da sua profissão ou cuidadora afetuosamente da sua casa, você, homem, na sua profissão, também na sua casa, a família é a sua prioridade, como você diz? Porque eu digo, você diz, todos dizemos, família em primeiro lugar. Será que é verdade? Será que a sua esposa concorda que a família está em primeiro lugar pelas suas práticas? Será que o seu marido concorda que você, mulher, coloca a família em primeiro lugar? Será que os seus filhos acham que, de fato, vocês colocam a família em primeiro lugar? Moisés não. Errou. Então, eu quero, à luz desse erro de Moisés, lhe convidar. Avalie as suas prioridades. Tem muita gente que prioriza a empresa, o emprego. Alguns até se aposentam lá. Mas depois de aposentados, por exemplo, se voltarem lá, ninguém vai reconhecê-los. Eu amo o Seminário do Sul. Meu pai estudou lá, eu estudei lá, eu fui professor lá, eu fui reitor lá. E agora, quando eu volto lá, eu tenho que me identificar. É assim que as coisas são. Quando você sai da empresa, aquele e-mail que você tinha, @empresax.com.br, é cancelado na hora. Você não existe mais. Mas você deu o seu sangue, a sua vida para aquela empresa. É preciso colocar as coisas no seu devido lugar. Quando você foi demitido, quem é que chorou com você? Sua esposa, seu esposo, seus filhos. Por exemplo, eles têm que ser a minha, a sua prioridade. Ah, mas eu preciso ganhar dinheiro. Sim, mas o dinheiro acaba. O que é que fica? Fica a sua família. Sua carreira é muito importante para fins financeiros, para fins de realização. Mas você não é a sua carreira. Sua carreira passa. A sua família fica. Você fica. Os filhos crescem. Seu cônjuge envelhece. Você priorizou a sua família? Moisés não. Errou. Vamos errar como Moisés errou? Mas agora eu quero falar do Moisés que nos inspira nos acertos. Então, voltemos ao tema aqui da violência. Moisés trocou a violência pela paz. Vou ler, então, 2 textos para você, você vai acompanhar aí. Primeiramente, Números 12, 1-3. Estou aqui procurando o que eu sei que vai ser projetado, mas eu quero ler aqui na minha, apenas porque eu me preparei para isso. Nós temos a seguinte história. Miriam, irmã, e Arão, que sabemos que era irmão, falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado. Isto é, como era permitida a poligamia, nesse caso talvez não uma poli, mas uma bigamia, ele se casou com uma mulher que era cuxita, isto é, etíope. Não sabemos se era negra ou não. O fato é que elas falaram contra ele e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Ou seja, olha bem o que elas estavam dizendo. Será que realmente Moisés é o nosso líder? Olha quem está falando isso. A irmã, aquela que cuidou dele para ele não morrer lá no Rio Nilo, o irmão, que era o porta-voz dele, os dois no momento, sabe-se lá de quê? Será que Deus só fala por meio dele? Será que a gente não pode dar uma crescidinha aqui na hierarquia e
tomar as rédeas da coisa, porque o nosso irmão está em pecado, a maior cochita aí. Não sabemos qual é o motivo disso, porque Zípora também não era hebreia. Será que não falou também por meio de nós? Eu sou mais eu, né? A gente não fala assim. E o Senhor ouviu o que eles disseram e não gostou. Moisés, olha o que o texto diz. Compare lá com Êxodo 2. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Será que a Bíblia está se contradizendo? Será que aquele homem que era violento, 2 vezes, pelo menos, nós vimos, agora é o homem mais manso que havia na região? O que aconteceu? Vamos prosseguir. Essa é a história. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, os 3. Vocês 3, dirijam-se à tenda do encontro. Ou seja, venham cá, se encontrem comigo. E os 3 foram até lá. A história prossegue e vamos ver o que é que aconteceu com Miriam. Então, o Senhor desceu na coluna... Perdão. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Era o modo dele, nós vemos isso em Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Depois, chamou Abraão e Miriam e eles se apresentaram. Então, o Senhor disse, ouçam agora vocês as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele ou falo com eles em sonhos. Deus está se apresentando. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Em outras palavras, é através de Moisés que eu falo. Prossigamos na leitura. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, não por parábolas, pois ele vê a forma do Senhor Deus. Ele me vê. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra ele. Então Deus se retirou. Olha, a justiça sendo feita. Deus é fiel, Deus é justo, Deus faz as coisas certas, não é isso? Não, vamos prosseguir na leitura do texto. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. Moisés deve ter pensado, Senhor, obrigado, porque o Senhor é justo. Arão disse a Moisés, meu senhor, agora mudou, né? Agora é meu senhor, meu chefe, meu boss, né? Não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Reconheceu que pecaram. Não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Eu, se fosse Moisés, problema de vocês, meus irmãos, vocês cavaram isso. Mas o verso 13 diz, Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, peço-te que a cures. Ó Deus, peço que o Senhor cure a minha irmã. Este é o Moisés, o mais manso da terra, o que ora por quem ofendeu, por quem feriu. E mais adiante, nós temos os versos desse mesmo capítulo, verso 10, nós temos a continuação da história, que eu não vou, nesse instante aqui, me ater nessa leitura, porque já fizemos. Ora, o que nós aprendemos disso? Mas eu sou assim. Comigo bateu, levou. Moisés era assim. Mas deixou de ser assim. Sabe você que é bravo, responde na lata, como se diz? Você pode ser o segundo Moisés, ou pode ser alguém que imita
a Moisés. Moisés, agora, estou falando de suas virtudes, é alguém que acertou ao trocar a violência pela paz. Agora é a sua atitude, agora é o seu discurso. Agora é aquele que coloca em prática a palavra de Jesus. Orem pelos seus inimigos. Então, avalie como é que você resolve os seus problemas. Como você trata os seus inimigos. Você ora por eles? Você ora com eles? Que Moisés você é? O primeiro ou o segundo? Ou melhor, que Moisés você quer ser? Decisão é sua. Quarto, agora então, com a segunda atitude correta de Moisés. Para mim, é uma das passagens mais extraordinárias de toda a Bíblia, com um significado moral, existencial, intelectual, patrimonial, emocional. É um texto assim, desses que deviam estar em qualquer antologia. É só uma história. Ah, mas Deus nos fala através de histórias. Êxodo 3, 1 a 4. Quando fiz uma viagem pela Península do Sinai, eu ficava procurando essa árvorezinha, esse arbusto, e pude ver algumas ao longe, evidentemente, e pude ver também algumas mais de perto. Uma árvore desprezível, assim, não é um cedro do Líbano, não é nada fantástico. Mas é assim que Deus age, né? Não tem coisa fantástica não para ele agir. Então, em Êxodo 3, 1 a 4, nós lemos essa história. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o Monte Horebe, o monte de Deus. É uma longa caminhada. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Isto é, apareceu um vulto, alguém, uma voz. O autor diz que foi, e é, claro, o anjo do Senhor. No meio de uma sarça. Sarça é uma árvore pequena, tal, máximo aí, ó, as maiores, 2 metros de altura, por uns 2 metros de sombra, de galhos, coisa inexpressiva. Mas eles olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Mais ou menos aquilo que vemos nos filmes, quando você vai ver efeitos especiais, você vê que aquele fogo não é de verdade, ele queima, queima, queima e nada acontece. Então Moisés disse consigo mesmo: vou até lá, isto é, até onde está essa árvore, para ver essa grande maravilha. Qual era a grande maravilha? Ele achava que era, mas depois ele viu que não era. A grande maravilha é que aquela sarça, aquela árvorezinha, aquele arbusto, queimava, queimava, mas continuava em pé. Era só um efeito super especial, digamos assim. Por que a sarça não se come, não se consome? Ela pergunta. Quando o Senhor, personificado ali no anjo, viu que Moisés se aproximava para ver, do meio da sarça, ele o chamou e disse: Moisés, Moisés, encantador, gente. Nós encontramos isso com Samuel, com Isaías, esse ser chamado pelo nome, né? Por Deus, Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Samuel não fala assim, estou aqui. Isaías não fala, também estou aqui. Jeremias não fala, estou aqui. Esse estou aqui é algo assim, bastante bonito, é algo maravilhoso também. E o texto vai prosseguindo. Não se aproxime, disse Deus. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O texto prossegue, eu não vou ler. Vou agora ao capítulo 19 desse mesmo livro de Êxodo.
No capítulo 19, verso 1 a 6, nós lemos a seguinte história. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, isto é, depois de estarem no caminho por 3 meses, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, onde houve um milagre de águas sendo trazidas, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel, isto é, o povo de Israel, acampou em frente ao Monte Horebe, aquele que mencionamos anteriormente. Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. O texto prossegue. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia. Hoje, no culto das 19h30, o Novo Canto vai cantar uma música que fala exatamente sobre asas de águia. E os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos egípcios. Por que eu encadeei esses 2 textos? Porque Moisés, nesse segundo texto, foi chamado para subir o Monte Santo e ele subiu. Em Êxodo 3, quando ele foi atraído por uma sarça que não se queimava, ele disse: eu vou lá ver isto. Tal como disseram os pastores quando receberam o disco dos anjos: vamos lá ver isso que nos aconteceu. Essa notícia que o Salvador nasceu. Moisés, então, descobriu como Deus o via, quem ele era para Deus. E Moisés descobriu a sua missão. Eu escrevi há alguns anos uma letra que o irmão Léo Cunha musicou, A Mais. Eu não vou cantar porque não tenho a menor chance disso, nem preparamos para isso. Porque eu penso que isso resume bem a trajetória de Moisés. Moisés estava, nós sabemos disso, numa boa, tranquilo, casado com a mulher do chefe e empregado na empresa do chefe. Não tinha com o que se preocupar nem com o presente, nem com o futuro. Mas Moisés não se acomodou. Porque ele sabia, se Deus estava naquela sarça, tinha mais para ele. Eu, Israel, movo a minha vida nesta perspectiva. Enquanto eu viver, há mais para mim. Eu não vou me contentar com o que eu já alcancei, porque o apóstolo Paulo me diz que eu ainda não alcancei e que eu tenho que subir para alcançar a soberana vocação de Jesus Cristo para mim e em mim. Moisés entendeu que o seu presente podia ser diferente, que o seu futuro poderia ser diferente. E, a partir daí, Moisés tem inscrito o seu nome na galeria dos grandes heróis da humanidade. Não é só do povo hebreu. Moisés, sem exército, enfrentou o mais poderoso exército de sua época. Ele disse a Joe Biden, presidente da maior potência, ele disse a Putin, presidente da grande potência soviética, ou ele disse lá o chinês lá que comanda a China: olha, eu vou tirar meu povo daí. Na nossa linguagem, diria:
Está maluco, Moisés? Mas ele sabia que quem mandava ele fazer aquilo era o Deus eterno. Se Deus mandou, eu vou fazer. O que vai acontecer, como vai acontecer, eu não sei. Ele está me dizendo que tem mais para mim e eu vou buscar. E, no caso, era abençoar, libertando o povo da escravidão, porque Deus ouviu a oração do seu povo. Então, meu irmão, minha irmã, se você pode ser mais, não se contente com o menos. A sua vida tem um sentido. E não é acordar e dormir, comer e beber. Não é trabalhar e ganhar dinheiro. Isso são elementos da vida. Mas o que dá sentido à vida é essa missão. Se Deus lhe chama para ir ao Egito resgatar o povo, você só será feliz se for até lá. Meu pai era dentista. Dentista prático, como se diz. Ele era, nessa época, não tinha formação acadêmica, aprendeu e exercia. Isso era possível, foi possível durante muitos anos. E eu observava, embora menino, os movimentos do meu pai. E gostava mesmo era de igreja. Acabava o culto, ele ficava na igreja. Eu ia embora, minha mãe ia embora, minha irmã ia embora. Ele ficava na igreja. Temos que esperar que ele chegasse para a gente almoçar no domingo. O pai gostava de igreja. Muitas vezes eu converso com o pastor Samir aqui, ele fala assim, eu gosto de igreja, eu quero estar na igreja. Me lembro muito do meu pai. Eu também gosto muito. Aí um dia ele chegou, olha, gente, não dá mais para segurar. Ele já estava, nessa época, com 38 anos de idade. 36 anos de idade. Não dá mais para segurar. Eu vou para o seminário. Vou largar tudo. Meu pai foi para o seminário para vivermos, na verdade, da oferta da igreja que o enviou e da oferta da igreja que o recebeu como seminarista. Ele, a esposa e 2 filhos. Terminou o seu curso, foi pastorear e pastoreou praticamente até morrer. Feliz da vida. Durante o tempo que éramos crianças, toda quinta-feira íamos à praia que ele nos levava. Depois, no Rio de Janeiro, ele seminarista, nunca fomos à praia nem ao Cristo Redentor, até porque não tínhamos dinheiro para isso. Mas ele era feliz porque estava fazendo aquilo que Deus lhe pediu para fazer. Não há chance de a gente ser feliz fazendo outra coisa se não for a missão que Deus nos dá. Não há possibilidade. Podemos ganhar dinheiro, podemos ter sucesso, mas isso não nos faz feliz. Essa é uma aplicação primeira. A segunda é, você pode ir além. Você pode fazer mais do que você faz. Todos nós podemos ir além, todos nós podemos fazer mais do que nós fazemos. Não por glória, mas para realizar. Deus nos fez para criar, cuidar, realizar. Nós não podemos nos contentar. Meu irmão, minha irmã, Deus coloca a sarça ardente se queimando diante de você. Você pode desviar os olhos. Não vou ver sarça nenhuma. Deus me chama para subir o monte. Não vou subir monte nenhum, dá muito trabalho, meu joelho dói. Não vou subir nada. Você pode ver essa vida sem o calor da arca e sem a brisa do monte onde Deus está. Mas se você for ver aquilo que Deus está querendo lhe falar na arca ou no monte, você vai ser extremamente feliz nesta vida. Na outra, com certeza, mas nesta agora. Deus nos chamou para ser felizes agora. Na outra já está garantido, pela salvação em Cristo Jesus. Então, se você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o seu futuro após essa vida está garantido. Se não aceitou, aceita agora. Mas se você aceitou, mas está patinando, está andando de lado,
sem olhar para a sarça, sem subir o monte, onde Deus está, nesse sentido de projetos que Deus nos coloca, tarefas que Deus nos coloca, missão que Ele nos dá, está perdendo o seu tempo. Você pode ter uma vida muito mais agradável, muito mais aprazível, muito melhor. Não tem que ser pastor nem missionário, não é isso que estou dizendo. Mas onde você está porque Deus quer que você esteja ali. E onde você está, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua escola, você está ali enviado por Deus para mudar aquele lugar, para tirar quem está ali da opressão ao pecado, para uma vida nova com Cristo, porque essa vida que todos somos chamados a ter e a compartilhar. É isso que eu aprendi com Moisés. Talvez você aprendeu outras coisas. Ótimo. Pode até colocar aí no YouTube, enquanto a música vai ser daqui a pouco cantada. Eu aprendi isso. Vou recordar aqui os dois aspectos negativos e os dois positivos. Eu aprendi com Moisés que não devo usar a violência como um recurso. Eu aprendi com Moisés que eu preciso harmonizar minha carreira e meu trabalho com a minha família. Eu aprendi com Moisés que eu posso trocar a linguagem da força pela linguagem do diálogo. Eu aprendi com Moisés que eu posso buscar mais, ser mais, para a alegria minha e da minha família e para a glória de Deus. Para tanto, nós devemos fazer uma oração. Essa oração está no Salmo 139. Você conhece muitíssimo bem, mas a Bíblia ela é sempre poderosa. Quando nós a lemos, eu vou ler aqui então para você também esses versos que vamos cantar agora. É uma música, não é? Muito bonita. E aí o Salmo 139 ele termina assim, e a música usa parte desse salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.